Então, estamos vendo a responsabilidade administrativa do Estado presente, responsabilidade objetiva do Estado presente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Dizemos que essa responsabilidade, ela advém da teoria do risco administrativo, não é? E que não se perquire de dolo ou culpa quando se verifica essa responsabilidade. Comprovado um dano perpetrado pelo poder público em face de um particular, seja ele pessoa física ou jurídica, e que existe nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, sem que se perquira sob dolo ou culpa do agente público envolvido nos fatos, se estará então responsabilizando o Estado. O Estado terá então que ressarcir o dano cometido ao patrimônio do particular. Então, quais são as excludentes dessa responsabilidade objetiva? Vimos que ela é fundada também na teoria do risco administrativo, né? Risco inerente à atividade do Estado. As excludentes da responsabilidade administrativa são genericamente a ausência de nexo causal, ou seja, então se não houver uma relação de causa e consequência entre a conduta do agente público e o dano, não houver a comprovação desse nexo de causalidade, não foi a conduta do agente público que causou o dano, então não há que se falar em responsabilidade subjetiva do Estado, ausência do nexo causal. Força maior. Então a ocorrência de força maior, ela exclui a responsabilidade objetiva do Estado. O que é força maior então? De uma forma bem simples, é uma força da natureza irresistível. Pode decorrer responsabilidade se houver omissão do poder público, omissão específica, chamada teoria da culpa do serviço. Então, havendo força maior, havendo uma força da natureza irresistível, havendo um vírus que paralisa e não deixa as pessoas trabalharem e causam danos ao particular, e aí alguém poderia perquirir, não, mas foi o Estado que não cuidou da saúde pública, então tem que ser responsabilizado. Não. Isso não é uma omissão específica, é uma omissão genérica, né? Um pretenso descumprimento de um dever estatal de controlar a saúde, mas nesse caso nem se aplica, porque é uma força maior, clara, caracterizada, ninguém tem culpa nenhuma, esse vírus surgiu, se culpa tem, é lá o bendito chinês lá que comeu a sopa de morcego, né? Até onde me consta. Então o Estado não tem culpa nenhuma do estado atual da saúde pública, né? Então, força maior, ela exclui o nexo causal, evento da natureza imprevisível, né? Uma força da natureza imprevisível que produz um dano. Se houver omissão específica do Estado na ocorrência dessa força maior, aí sim é que se perquirir a respeito de responsabilidade do Estado, mas isso é uma outra conversa. Então, a força maior, como já vimos, é excludente da responsabilidade objetiva do Estado. Caso fortuito, não constitui causa excludente de responsabilidade do Estado. Ou seja, um dano recorrente de um ato humano ou falha da administração. Fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Quando se rompe uma adutora ou um cabo elétrico e produz dano, isso é um fortuito, né? São casos fortuitos, ninguém foi lá, o Estado não fez nada, né? Ninguém foi lá, cortou o cabo, ninguém foi lá e furou a adutora. Mas, através de uma omissão estatal, ocorreu esse caso fortuito e gerou dano. Isso não é excluído, né? Só é excluído a responsabilidade objetiva do Estado. Só é excluído quando se falar
de força maior, evento imprevisível da natureza, diferente de caso fortuito, né? Bala perdida é o quê? É força maior, é caso fortuito. É caso fortuito, né? Existiu uma discussão aí na jurisprudência se bala perdida era dano genérico, era omissão genérica ou omissão específica do Estado na segurança pública. Aí alguns juízes davam dizendo que era omissão específica, que o Estado tinha que cuidar da segurança e tal. No final prevalece aqui pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, o entendimento consolidado do tribunal é que essa omissão da bala perdida é uma omissão genérica, né, e que não caberia indenização do Estado à vítima de bala perdida. Mas temos algumas decisões em contrário, tá certo? A culpa exclusiva da vítima é uma excludente da responsabilidade objetiva do Estado. E a culpa concorrente entre a vítima e o Estado é a responsabilidade, a repartição. A culpa que afasta a responsabilidade objetiva do Estado é a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros, tá? Então, se a culpa for exclusiva da vítima ou for exclusiva, então a concessionária de serviço público ela se equivale, tá certo? Então o cara que é atropelado na linha do trem porque ele pulou o muro e passou, não viu o trem atropelou ele, não existe culpa nenhuma do concessionário de serviço público nisso aí, que concessionário, se vocês virem lá no 37 parágrafo 6º da Constituição Federal, também é responsabilidade objetiva. É poder público ou empresas concessionárias prestadoras de serviço público. Então é SEDAI, Light, etc, etc, etc. E está aí a Supervia também, serviço público de transporte sendo prestado por particular. Então o cara que pulou a linha do trem lá, a culpa é toda dele. Ele que foi imprudente, pulou a linha do trem, o trem o atropelou, não cabe indenização alguma. Então a responsabilidade objetiva do 37 parágrafo 6º é afastada. Uma culpa exclusiva de terceiros lá, multidão ou delinquente, culpa de serviço demonstrada pelo seu mau funcionamento, não funcionamento ou funcionamento tardio. Então exclui a responsabilidade objetiva do Estado, a culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiros, tá certo? Com isso nós terminamos essa parte da teoria do ato ilícito e, como disse, se cobrar alguma coisa para vocês em avaliação disso daí, vou cobrar num nível bem básico, tá? Não precisa se preocupar aí com esses conceitos em nível muito profundo, mas alguma coisinha a gente vai trazer para entender o que é um ato ilícito, né? O que é uma responsabilidade, quais são os âmbitos de responsabilidade, por isso que eu trouxe essa teoria do ato ilícito aí, ok?